Fica ainda mais complicada a relação entre Estados Unidos e China. Nesta semana, o presidente Joe Biden o anúncio foi feito ontem, que as agências de inteligência dos Estados Unidos devem redobrar os esforços de investigação para descobrir se o vírus responsável pela pandemia da Covid-19 se espalhou pelo mundo após escapar de um laboratório na China ou se veio da natureza. Na verdade, são 3 hipóteses, né? A primeira veio da natureza. A segunda escapou do laboratório em Wuhan. Há um laboratório de virologia que trabalhava com coronavírus. E a terceira é se é de laboratório, se o vírus foi liberado deliberadamente. Então, essa hipótese, claro, não é mencionada pelo Biden, mas é uma hipótese. O prazo para a investigação é de 90 dias. A investigação não vai começar, porque no domingo, quando apareceu reportagem do Wall Street Journal divulgando trechos de um relatório de inteligência que informava que ao menos 3 funcionários do Instituto de Virologia desenvolveram uma doença em novembro de 2019 que os forçou a buscar ajuda médica em hospitais, o que contradizia a versão oficial dos cientistas chineses. A China nega, a China tenta desacreditar as informações, e aí menciona até o caso das armas químicas do Saddam. E aqui vale notar o seguinte: muita gente fala das armas químicas do Saddam como se elas nunca tivessem existido. E claro, todo mundo sabe que elas existiram, foram usadas contra os xiitas no sul do Iraque, pelo regime do Saddam Hussein. Ele atacou iraquianos com armas químicas e atacou também curdos. Não atacou apenas os árabes xiitas do sul, mas também os curdos no norte do Iraque. Então, que em algum momento as armas químicas foram usadas, estavam no arsenal do governo iraquiano, não se discute. Outra coisa é, naquele momento da invasão dos Estados Unidos, essas munições químicas já não existiam ou não foram encontradas. Mas a China usa esse exemplo e mais, chegou a sugerir que o vírus pode ter sido desenvolvido numa base militar dos Estados Unidos. O fato é que até hoje não conseguiram rastrear, depois das pesquisas feitas naquele mercado, onde disseram inicialmente que de lá havia saído o vírus, não conseguiram rastrear, não conseguiram descobrir lá no mercado de Wuhan qualquer pista que levasse a um único animal contaminado. Um único. Nada, zero. E há relatos cada vez mais críveis, né, de casos anteriores às primeiras informações públicas que surgiram em dezembro. E também vale notar que um outro argumento da China, esse absolutamente descartável, de que na verdade o vírus apareceu em várias partes do mundo ao mesmo tempo. O que, convenhamos, todo mundo sabe que não é verdade. É um argumento que as pessoas repetem porque o governo da China disse. Mas todo mundo sabe que não é verdade, né? E a China, independentemente da origem do vírus, se laboratório, se veio da natureza, ela cometeu, esse é o verbo, cometer, diversos erros. Alguns deliberados, como, por exemplo, tentar impedir que a informação se espalhasse pela própria China, inclusive com prisão de médicos. Um deles ficou mais conhecido porque foi o primeiro a alertar outros médicos que algo estranho acontecia em seu consultório,
as pessoas chegavam com sintomas estranhos, ele pegou a doença, morreu. Tudo indica morreu por causa do coronavírus, né? Pelo menos a informação oficial. Mas foi detido, teve de se desculpar, aquelas coisas que a China herdou do stalinismo dos anos 30, né? Aqueles tribunais com julgamentos absolutamente manipulados de Moscou, que levavam os dissidentes a confissões que todo mundo sabia eram mentirosas, mas eles tinham de fazer as confissões e depois eram executados pelo Stalin. E mais até do que a própria União Soviética, a China sempre abraçou alguns métodos do stalinismo. E, além disso, a China demorou a comunicar à Organização Mundial da Saúde e esta, por sua vez, não sei se por receio de irritar a China, mas continuou permitindo voos internacionais da China para o mundo, do mundo para a China, e falava apenas em alertas, né? Claro que isso também mostra a incompetência de muita gente na OMS, mas no Japão é comum a referência à OMS como Organização Chinesa de Saúde por causa desses receios, né? Desse receio que parece se espalhar pela direção da OMS em contrariar a China em qualquer matéria, em qualquer assunto pertinente à área da saúde. Mas não foi o Wall Street Journal, como aparece em parte do noticiário, que fez o Biden fazer esse anúncio. O Wall Street Journal conseguiu parte do relatório da inteligência. O relatório já estava escrito. Ou seja, desde o governo Trump havia uma desconfiança que era verossímil, tanto que levou à mobilização de agentes. E é claro que na China, a gente que trabalha para a CIA e para a inteligência militar dos Estados Unidos, e é claro que nos Estados Unidos, a gente que trabalha para a inteligência civil e para a inteligência militar da China, na Rússia da mesma maneira, é assim que funciona. Há espiões dessas grandes potências nas outras grandes potências e muitos cidadãos locais, né? Exatamente para que tenham liberdade de movimento, não provoquem desconfiança e tal. O fato é que essa informação dos médicos, que os médicos teriam buscado socorro hospitalar, chegou da China à inteligência nos Estados Unidos. Essa informação veio da China. E se fosse apenas alguém falou, não. Se eles não tivessem rastreado esses movimentos e chegado à conclusão de que, de fato, aqueles cientistas procuraram um socorro hospitalar, é claro que não tocariam o caso à frente e muito menos apresentariam ao presidente dos Estados Unidos um relatório com esse teor. Dificilmente, em algum momento, todos poderão dizer sim, agora está confirmado, o vírus é de laboratório. Sim, agora está confirmado, o vírus veio da natureza. Não vai ser possível. Porque a China nunca vai permitir investigações que levem à resposta. Ela tem a resposta. O governo chinês tem a resposta. O laboratório, quem trabalha, principalmente quem dirige o laboratório em Wuhan, tem a resposta. Mas essa resposta nunca será dada. Talvez um dia um dissidente, como acontecia na era soviética, alguém que conseguia escapar, fugir, sair, ia lá e contava tudo. Tudo que viveu, tudo que sabia. Isso acontecia, por exemplo, na área nuclear, pesquisas militares, dos dois lados. Também americanos foram para a União Soviética, contaram o que sabiam da indústria militar dos Estados Unidos. Isso não mudou. O fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria, não provocou o fim desses métodos. Pelo contrário, hoje eles são muito mais sofisticados e eficientes. Então, é claro que Biden fez questão de dizer publicamente que estava dando essa ordem. Porque normalmente esse tipo de coisa é tratada internamente. Olha, eu quero uma investigação a respeito disso aqui. Então, ele falou publicamente porque quis deixar claro para a China que os Estados Unidos estão investigando.
com todas as limitações, porque há coisas que satélite não pega, que escuta não pega, que avião espia não pega, que o espião que está no terreno não pega. Há coisas que continuam difíceis de serem descobertas. Mas esse recado foi dado por dois motivos. Primeiro, claro, para colocar a China nas cordas e, ao mesmo tempo, paralelamente, há uma negociação. Ontem, inclusive, Ronald, Sônia, Maria e todos vocês que estão com a gente aqui. Ontem houve uma conversa por telefone entre o principal representante do governo chinês para assuntos comerciais, inclusive foi quem lidou diretamente com aquelas sanções aplicadas no ano passado, e a funcionária do governo Biden encarregada de negociações comerciais com a China, a senhora Tai. Interessante que o governo Biden já anunciou que as sanções impostas por Trump serão mantidas. Serão mantidas. E nós nos lembramos que em janeiro de 2020, Xi Jinping e Trump acertaram um acordo em duas partes. E a China ainda não cumpriu a primeira parte. Ela se comprometeu a aumentar consideravelmente, mas não é apenas uma coisa jogada assim, consideravelmente. Os percentuais estão estabelecidos e os volumes dos negócios. Então, a China se comprometeu a aumentar consideravelmente sua compra de produtos gerais americanos, industriais e agrícolas. E ela atingiu, quando muito, 75% do prometido. Então, claro, o Biden também usa esse anúncio público. Não é por acaso que houve esse telefonema, porque foi, atenção, o primeiro contato direto de um funcionário do governo chinês com uma funcionária do governo Biden. Foi o primeiro. E o funcionário chinês é muito próximo do presidente Xi Jinping. É alguém da cúpula do Partido Comunista Chinês e da cúpula do governo, que são coisas que se misturam, né? O partido e as Forças Armadas são os dois pilares ali da ditadura chinesa, do totalitarismo chinês. Esse contato não foi à toa. A China vinha evitando conversas e, de repente, resolveu conversar. Então, há consequências que vão além desse assunto em si. O que é lamentável. Então, já teve gente nos Estados Unidos, né, esse pessoal que não entende coisa alguma do que está se passando e fica gritando slogans. E aí uma pessoa com muitos seguidores, tal, lá nos Estados Unidos, saiu dizendo que era uma atitude racista falar que a China poderia ter produzido esse vírus em laboratório, ainda que ele tenha escapado num episódio acidental e não deliberado. Que papinho furado. Que necessidade estranha que a própria pessoa não deve entender. Mas por que a necessidade de proteger a ditadura chinesa? E aqui no Brasil isso se repete. Aliás, aqui, há não faz muito tempo, o Dória tratava como loucura, insanidade, ofensa qualquer menção à possibilidade de que o vírus tenha sido produzido em laboratório. E agora é Joe Biden quem diz que há sim uma suspeita séria a respeito. Não é? E aliás, o Dória chegou a dizer que era uma ofensa ao governo e à população chinesa. Para com isso, Dória. A população chinesa é vítima da ditadura que lá está. De um Estado totalitário que controla e vigia tudo e todos. E reprime qualquer manifestação de dissidência, de discordância. E quando digo reprimir, não é levar a um tribunal, até porque o tribunal lá é uma extensão do Estado. É muitas vezes levar à prisão e à morte, a trabalhos forçados, a desaparecimentos prolongados. Que história é essa de que alguém está se referindo ao povo chinês?
Está se referindo à ditadura chinesa. O vírus pode ter vindo da natureza? Claro, como já atestaram cientistas, é uma hipótese. Pode ter vindo de laboratório? Claro, é outra hipótese aceita pelos cientistas. É bom lembrar que há 50 anos, Estados Unidos e União Soviética já trabalhavam febrilmente com armas químicas, biológicas e radioativas. Estou falando em arma nuclear, né? Mas o uso do lixo nuclear, além, claro, de armas biológicas e químicas. Então, e a China hoje detém essa tecnologia. Então, que Rússia, né, que herdou, claro, o que era feito na União Soviética em termos de pesquisas. O Cazaquistão um pouco também, principalmente na área nuclear. Mas Rússia, Estados Unidos e China, obviamente, têm capacidade de produção de armas químicas biológicas. Claro, há um acordo entre Rússia e Estados Unidos para que não haja produção nem testes. A questão é a verificação, como ocorre, aliás, no arsenal nuclear. E no caso da China, é óbvio que é possível, é verossímil que o vírus tenha saído de laboratório. Uma resposta que nunca será dada, porque a China não permitirá investigações sérias para que a resposta seja dada. Se veio da natureza, pode ter sido, ou se veio de laboratório. E se veio de laboratório, surge uma outra dúvida. Foi acidente ou foi deliberado?